Terminal Fluvial de General Câmara. É uma área que fica 3,5 km do centro da cidade, possui 132 hectares e ela é composta por 3 áreas externas na via de chegada no terminal. Essa via vai ser duplicada, segundo carta de intenção com o próprio municipal. A primeira parte do projeto que aparece é o posto de abastecimento, hotel e restaurante. Essa área tem aproximadamente 8 hectares e será comercializada para alguma empresa que trabalha no ramo de abastecimento de combustíveis, hotel e restaurante. Esse posto de abastecimento vai atender em média 500 caminhões dias, quando tiver a pleno o terminal funcionando. Vai ainda abastecer as barcaças que vão fazer o transporte dos grãos, das commodities até Rio Grande. Ao lado do posto, nós temos uma área chamada condomínio. São 12 pavilhões de 4.000 metros quadrados cada um, que vai servir para as empresas se instalarem na cidade e desenvolverem suas atividades nesses pavilhões. Pode ser um pavilhão por empresa ou mais de um pavilhão por empresa ou um conjunto inteiro, né? Esses pavilhões servem também como para incubar empresas, ou seja, empresas desenvolverem produtos na cidade que serão transportados pelo terminal. Na sequência, nós temos o açude, que tem aproximadamente 12 hectares de água. É uma área de preservação permanente, vai ser todo restaurado, vai ser utilizado como piscicultura e bacia de amortecimento. Todo o asfalto do terminal vai ser de borracha reciclada e todo o recolhimento de água nas bocas de lobo vai para uma estação de tratamento, vai passar por filtros e essa água vai ser encaminhada para esse açude. Além disso, nós vamos ter uma estação de tratamento de efluentes, esgoto, dentro do terminal, que vai atender essas 3 áreas externas, o posto, o condomínio e a alfândega, e todo o terminal também, o complexo do terminal vai ter as suas águas tratadas, seu esgoto tratado por essa estação, e depois direcionado a água limpa para o rio Taquari. Na entrada do terminal, nós temos do lado esquerdo o que chamamos de alfândega. A ideia do terminal é que toda a carga seja alfandegada já aqui no terminal e quando embarcada para ser transportada essa carga para Rio Grande, chegando lá, só faz o transbordo para o navio para exportação. Não precisará entrar novamente em fila em Rio Grande para alfandegar a carga. Então, no acesso do terminal, nós temos no lado direito o totemzinho, que representa o logo da empresa. Temos no lado esquerdo a alfândega. No estacionamento da alfândega, podemos observar totens de energia elétrica, que todo caminhão que possui carga refrigerada, ele para naquele pátio para alfandegar a sua carga, pode desligar o motor e liga a sua tomada nesses totens para manter a carga refrigerada. Entrando no terminal, nós temos o acesso, o controle, segurança. Passando por esse acesso, controle e segurança, o caminhoneiro é direcionado segundo a carga que ele tem para descarregar, passa na balança, é checado a pesagem conforme nota, retirada a amostra para verificar a umidade e esse caminhão é direcionado para o setor que ele vai descarregar. Do lado direito do controle, nós temos o que chamamos de apoio ao caminhoneiro. É uma casa completa que o caminhoneiro que está viajando com sua família, ela desce antes de passar no controle e passa lateralmente para essa casa e fica ali aguardando o motorista fazer a descarga de sua carga. Entrando por lado esquerdo no vídeo, nós temos o prédio administrativo, financeiro e recursos humanos, que possui um salão de eventos. Seguindo, podemos observar no fundo pátio de containers e em primeiro plano temos os 4 linhas de container refrigerado, que apresentam uma estrutura de concreto no meio, onde ficam as tomadas, que ao ser descarregado o container, o funcionário sobe nessa estrutura, numa escada interna, e faz o plug da fiação do container, para manter refrigerado também. Do lado direito dos containers, nós temos o pavilhão refrigerado, 35.000 metros de área quadrada, onde vamos armazenar e transportar pallets de frutas congeladas e até mesmo carnes, né? Os demais containers, as outras 6 linhas de container, né, são containers secos, né? 8 linhas de containers secos, que pode ser fumo, pode ser grão, pode ser outro produto. Aí a gente passa pelo tombador, são 4 tombadores, que o caminhão bitrem entra naquela plataforma, ela é inclinada e despeja o grão que vai através da moega para dentro do silo. Nós temos 3 linhas de 10 silos, cada silo 10.000 toneladas, então esse grão, quando é colocado no tombador, ele vai para os silos e é separado por elevadores, que é esse volume maior, retangular, que fica na ponta dos silos. Então não teria problema nenhum de uma cooperativa ter uma linha, outra a outra linha e uma terceira a outra linha, porque todo esse elevador separa o grão de cada cooperativa e sem misturar. Passando pelo container, nós avistamos o que chamamos de jardim solar. São 9.000 metros de placa solar colocadas no solo para geração de energia limpa. Além disso, nós temos os 2 pavilhões. O refrigerado tem 35.000 metros quadrados. O seco, que tem 15.000 metros quadrados. 3 armazéns de 7.200 cada um, totalizando em 50 e poucos mil metros quadrados. Então, todos esses 5 prédios, nós temos a cobertura também para colocar placa solar, para tentar deixar o terminal mais autossuficiente possível em energia. Temos também, mais para a beirada do rio, junto à mata ciliar, nós
vamos colocar 3 torres de eólica para geração de energia também. Toda a construção, tanto dos pavilhões, armazéns, prédio administrativo, condomínio, demais estruturas como silo, controle, balança, tudo estrutura pré-moldada para diminuir o transporte e emissão de CO2, buscando a sustentabilidade do projeto. Vai ser montado dentro da área uma usina de concreto, uma fábrica de pré-moldados para diminuir o menos possível essa emissão de CO2. Então o projeto tem uma diretriz de sustentabilidade não só na palavra, mas sim na construção e na concepção do projeto como um todo. Ao lado dos pavilhões, dos armazéns, dos 3 armazéns, nós temos uma área cercada, que é aquela área da APP, que tem tanto o açude como tem uma nascente de água também. Aí voltando, a gente passa pelos containers novamente, que esse pátio dos containers possui 70 mil metros de piso e ele é direcionado ao fundo do terminal na beira do rio, Taquari. Do lado direito, nós vemos uma estrutura cheia de pilares, ali são as esteiras que vão levar o grão até a beira do rio e carrega a barcaça sem interferência humana, simplesmente mantendo o controle nos elevadores e mandando esse produto para dentro da barcaça. Encheu a barcaça, para o processo de envio desse grão e a barcaça está apta a navegar até Rio Grande e fazer o transbordo dessa carga lá. No fim dos containers, nós temos uma estrada, que é um viaduto, que ele vai ser elevado, nós temos uma cota mais baixa ali, onde começa esse viaduto, então nós vamos fazer uma estrada aérea para permitir que quando enche essa parte mais baixa com o rio, vindo essa água pelo vizinho, não transborda da beira do rio até aqui, possa inundar e depois esvaziar sem interferência. Também pensamos em fazer isso suspenso para os animais que ali habitam, transitam, possam permanecer fazendo seu fluxo de um lado para o outro das áreas sem interferência, né? E sem causar os acidentes com eles caso entrassem dentro dessa estrada. Então o caminhão pega o container e vai até o final. Lá vamos ter um cul-de-sac, que é um retorno. O caminhão para, o guindaste pega o container e coloca dentro da barcaça. Então essa estrada só foi feita para que o caminhão levasse esse container lá, quando tiver o número suficiente para encher uma barcaça de determinada empresa e levar esse produto até Rio Grande.